Você provavelmente acredita nisso. O direito moderno é secular. Não fala em nome de Deus, não privilegia religião nenhuma. Foi construído sobre a razão, sobre os direitos individuais, sobre a separação entre fé e a lei. Essa conquista foi real. A separação entre o Estado e a Igreja protegeu minorias religiosas, impediu que o poder político falasse em nome de Deus para governar a todos. Na série Deus está livre, vimos essa história, mas uma pergunta ficou em aberto. Se o Estado não pode mais dizer eu mando porque Deus quer, o que ele passou a dizer? Passou a dizer eu mando em nome da ordem, da harmonia social, da razão, da segurança, da liberdade do indivíduo. A virada desse episódio é essa: substituímos Deus por outros absolutos. E esses absolutos também podem dominar. Na série Deus está livre, mapeamos como os sistemas jurídicos do mundo lidaram com a separação entre o Estado e a religião. Vimos que essa separação não é universal, não é linear e não elimina a busca por legitimação do poder. O que a separação fez foi mudar o vocabulário. O poder, que não pode mais falar em nome de Deus, precisa de outro fundamento. E os fundamentos que escolheu organizam as escolas jurídicas do mundo contemporâneo em 4 grandes grupos, que eu denomino harmonia e relação como fundamento, a ordem superior ou religiosa, muitas vezes, o indivíduo como objetivo final do direito ou o direito como instrumento de dominação. Cada grupo responde diferente à mesma pergunta: de onde vem a autoridade do direito quando não pode mais vir de Deus? O primeiro grupo responde assim: a autoridade do direito vem da relação, da harmonia entre os seres, entre a comunidade e o cosmos, entre o indivíduo e o coletivo. O direito não é imposto de fora, ele emerge da própria teia de relações. A primeira escola representativa dessa forma de pensamento é o Ubuntu Jurisprudência, da filosofia africana Ubuntu. Sou porque somos. Para o Ubuntu jurídico, o direito não protege o indivíduo contra a comunidade. Protege o indivíduo dentro da comunidade. A legitimidade da norma depende do seu efeito sobre as relações humanas. Uma lei que destrói o tecido comunitário não é lei, é violência. Segundo a escola Tikanga Maori, o direito Maori não separa norma e cosmos. Tikanga, a forma correta de agir, é ao mesmo tempo jurídica, espiritual e ecológica. Para eles, o rio tem direitos. A montanha tem direitos, não como uma metáfora, mas como uma categoria jurídica operacional reconhecida pelo direito neozelandês em 2017. Terceira escola, a escola confucionista. Para o confucionismo jurídico, a harmonia social é o valor supremo. O direito é o último recurso, não o primeiro. O bom cidadão resolve os conflitos antes do tribunal. A mediação não é uma alternativa ao direito, é superior a ele. O que une essas escolas que eu citei aqui, a autoridade do direito não vem de Deus, não vem do legislador, nem do soberano. Vem da qualidade das relações que o próprio direito sustenta. O segundo grupo responde diferente. A autoridade do direito vem de uma ordem superior, que pode ser Deus, mas também a natureza, o cosmos, a razão universal. O direito não é criado pelo homem, é descoberto. Primeira escola representativa desse grupo é o justnaturalismo clássico. Para o justnaturalismo clássico existe uma lei natural anterior à lei positiva e uma lei que a razão humana pode descobrir e que o legislador deve respeitar. Uma lei injusta não é lei, é corrupção da lei. Segunda escola, a fiqh islâmica. Nas suas várias escolas de diferença de entendimento, né? A lei divina, a Sharia, não é uma invenção humana. Ela é uma revelação de Deus. O jurista islâmico não cria o direito, interpreta e aplica o que Deus revelou. As variações entre as escolas Hanafita, Malikita, Hanbalita, Jafari é variação na interpretação, não no fundamento. Então, fazem parte da mesma escola. Terceira escola, Sumak Kausai, o bem viver. Para os povos andinos, a ordem superior não é Deus e não é abstrata. É a Pachamama, a terra-mãe. O direito legítimo é aquele que mantém o equilíbrio
entre o humano e o natural. As constituições do Equador e da Bolívia reconhecem os direitos da natureza, não como poesia, como uma norma constitucional vinculante. O que une essas escolas? Existe uma ordem que o direito humano deve respeitar, sob pena de perder a sua legitimidade. O legislador não é um soberano absoluto, ele é servo de uma ordem que o precede. Então vamos para o terceiro grupo, penúltimo. Ele faz uma escolha diferente aí. A autoridade do direito vem da proteção do indivíduo, não de Deus, não da comunidade, do ser humano concreto com sua dignidade, sua liberdade, seus direitos. Primeira escola representativa, teoria dos direitos fundamentais. Depois do Holocausto, o constitucionalismo ocidental construiu um núcleo de direitos fundamentais que nenhum legislador pode violar. Direito à vida, à dignidade, à igualdade. O Estado serve ao indivíduo, não o contrário. Segunda escola, o garantismo de Luigi Ferraioli. Para o garantismo, o direito penal é legítimo apenas quando protege o indivíduo do Estado, não quando o Estado usa o direito penal para proteger a si mesmo. Toda condenação sem prova é violência estatal disfarçada de justiça. Terceira escola, o direito internacional dos direitos humanos. O sistema internacional de direitos humanos coloca o indivíduo acima do Estado. O Estado não pode alegar soberania para violar os direitos humanos. A Declaração Universal de 1948, o Pacto de 1966, os sistemas regional, africano, americano e europeu constroem uma arquitetura jurídica onde o ser humano é o sujeito útil. E o que une essas escolas? O direito existe para o indivíduo. Qualquer poder que inverta isso é ilegítimo. Então chegamos ao quarto grupo, que ele não responde a pergunta, ele a desconstrói. A pergunta era: de onde vem a autoridade do direito quando não pode vir de Deus? A resposta do quarto grupo é: a autoridade vem do poder. E o poder precisa ser questionado, não referenciado. A primeira escola é o marxismo jurídico. Para o marxismo jurídico, o direito não é um instrumento de harmonia, é um instrumento de dominação de uma classe social sobre a outra. A propriedade privada vira direito fundamental. O contrato de trabalho desigual vira acordo entre iguais. A desigualdade real convive com uma igualdade formal. Segunda escola, a Critical Legal Studies. Para o CLS americano, toda norma jurídica é indeterminada. E por ser indeterminada, em mais um sentido, ela pode ser, o que decide o sentido não é a razão jurídica, é o poder político, econômico e cultural de quem interpreta ela. Terceira escola, a teoria crítica da raça. Para a teoria crítica da raça, a neutralidade racial é ficção jurídica. O direito foi construído por pessoas brancas para proteger os interesses de pessoas brancas em sociedades estruturadas pelo racismo. A igualdade formal perante a lei não desfaz nada da desigualdade racial e estrutural. O que une essas escolas? O direito não é neutro. Nunca foi. E a pergunta relevante não é se a norma é válida, mas é a gente entender para quem que essa norma serve. Voltamos ao início. Você acreditava que o direito moderno é neutro, secular, fundado na razão? Os quatro grupos mostram que não. Cada grupo escolheu um absoluto diferente. Relação, ordem superior, indivíduo, dominação. E esses absolutos também podem dominar. A ordem pode conservar uma desigualdade existente. A harmonia pode silenciar o conflito legítimo. A razão pode ser a razão de uma classe específica. E a liberdade pode ser a liberdade do dono, do proprietário de uma propriedade privada dos meios de produção. O indivíduo pode ser o indivíduo burguês, formalmente livre, materialmente dependente. Antes, o poder dizia: obedeça porque Deus quer. Agora, o poder passou a dizer: obedeça porque a ordem exige, porque a razão determina, porque a liberdade requer, porque o indivíduo merece proteção. Mas a teoria crítica do direito começa aqui, quando percebemos que a pergunta decisiva não é se a norma é válida, mas a quem ela serve, que mundo ela interpreta e que possibilidades
ela impede de nascer. No início desse episódio, você acreditava que o direito moderno era neutro e secular. Vimos que neutralidade é uma posição. Secularidade é uma conquista e não uma garantia. E que os absolutos que substituíram Deus também podem ser instrumentos de dominação. Na próxima série, vamos olhar o direito não como um templo da neutralidade, mas como uma tecnologia histórica de organização da dominação. E talvez também como um campo de disputa por uma possível emancipação da humanidade. Porque o direito é contraditório. Ele pode tanto reproduzir dominação, mas também pode ser usado contra quem o produziu. Esse é o episódio que conecta a série Deus Está Livre e prepara a porta de entrada para a próxima série de escolas jurídicas que trazem diferenciados e regem o direito mundial. A próxima série é o marxismo e o direito e a teoria crítica jurídica. A série completa está na playlist do canal e o próximo episódio é Karl Marx. Não o Karl Marx político, mas o Karl Marx jurista, econômico, que as faculdades de Direito decidiram não ensinar. Você sentir vontade de acompanhar sobre esses conteúdos, se instruir melhor sobre essas ideias diferentes sobre o direito, então se inscreve no canal e acompanha a série que vai vir aí, tá valendo demais.